Vamos continuar agora a correção dos exercícios. Nós concluímos a correção da atividade 6 e vamos começar agora a correção da atividade 7. Primeiro exercício é na página 224, número 13. Utilize as medidas dos triângulos e calcule o seno de A, cosseno de A, seno de B e cosseno de B. Bom, na letra A, nós temos o triângulo A, B, C. Em C, ele tem 90 graus. Então, 2 é cateto, 5 é cateto e o comprimento de A até B é hipotenusa. Ele quer que você calcule o seno do ângulo B e o cosseno do ângulo B, o seno do ângulo A e o cosseno do ângulo A. Na letra B, nós temos o triângulo ABC. Em C, ele é 90 graus, então 5 sobre 2 é cateto, 5 sobre 2 é cateto. Nós também temos um triângulo equilátero. E o comprimento de A até B é nossa hipotenusa. Na letra A, nosso primeiro problema é que nós precisamos saber o valor da hipotenusa. E nós não temos o valor da hipotenusa. Nós temos o valor apenas dos catetos. A hipotenusa é o comprimento de A até B. Então, A até B ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. O comprimento AB ao quadrado vai ser igual a 4 mais 25. 4 mais 25 é 29, então o valor da hipotenusa é raiz quadrada de 29. Por quê? Porque o comprimento de A até B, pela fórmula, estava com o expoente 2. E como nós não queremos o expoente 2, nós queremos apenas o valor do comprimento, então nós tiramos colocando uma raiz quadrada no segundo membro. Agora nós vamos calcular o seno do ângulo A. O seno é o cateto oposto, o comprimento CB, que vale 5, dividido pela hipotenusa, que é o que nós acabamos de encontrar, raiz quadrada de 29. Então, o seno do ângulo A é 5 sobre raiz quadrada de 29. Porém, existe uma regra na matemática, que diz que você não deve deixar no denominador uma raiz. Quando isso acontecer, nós vamos simplificar essa raiz, fazendo o quê? Multiplicando o numerador e o denominador por esse valor. Bom, eu vou multiplicar 5 raiz quadrada de 29 por raiz quadrada de 29 por raiz quadrada de 29. 5 vezes raiz quadrada de 29, 5 raiz quadrada de 29. E no denominador, como os dois valores estão dentro da raiz, você pode multiplicar. Você poderia multiplicar 29 vezes 29 e calcular a raiz quadrada. Pessoal, quando eu estou calculando, multiplicando dois números iguais e extraindo a raiz quadrada dele, você vai encontrar a mesma resposta. Então, se você multiplicar a raiz quadrada de 29 por raiz quadrada de 29 e depois extrair a raiz, a resposta vai ser o próprio 29. Por que eu não multipliquei o 5 vezes o 29 no numerador da fração? Porque o 5 não tem raiz e o 29 tem. Como o 5 e o 29 agora não estão na raiz, e eles não conseguem, você não consegue simplificar nem dividir exato, você pode deixar do jeito que está. Observe que o exercício pediu para calcular seno e cosseno. Aqui nós vamos fazer uma observação importante. O seno do ângulo A vai ser igual ao cosseno do ângulo B. Já que eles são iguais, eu não preciso fazer todo esse processo novamente. Eu já posso afirmar que os dois valem 5 raiz quadrada de 29 sobre 29. Agora eu vou calcular o cosseno do ângulo A. Vai ser o cateto adjacente, o comprimento AC, que vale 2, dividido pela hipotenusa, que nós já calculamos, que é a raiz quadrada de 29. Aqui nós temos o mesmo problema. Nós temos uma raiz quadrada no denominador. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 29. 2 vezes raiz quadrada de 29 é 2 vezes raiz quadrada de 29. E raiz quadrada de 29 vezes raiz quadrada de 29, quando você extrair a raiz, vai ser o próprio 29. Então, o cosseno de A é 2 raiz quadrada de 29 sobre 29. Aqui, vamos fazer a mesma observação. O cosseno do ângulo A
vai ser a mesma coisa do seno do ângulo B. Então, eu não preciso fazer o cálculo do seno, porque é o mesmo valor. Basta afirmar cosseno do ângulo A igual ao seno do ângulo B, igual a 2 raiz quadrada de 29 sobre 29. Na letra B, o primeiro passo que nós vamos fazer é calcular a hipotenusa da mesma forma que nós fizemos na letra A, porque não tem um comprimento AB. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, AB ao quadrado vai ser igual a 5 sobre 2 ao quadrado, mais 5 sobre 2 ao quadrado. Eu vou repetir o AB ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Então, vamos ficar com 25 sobre 4 mais 25 sobre 4. Aqui eu tenho uma soma entre duas raízes, entre duas frações. Quando eu vou somar duas frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Nesse caso, eles são 4. Então, você repete o 4, que é o denominador, e soma o numerador. 25 mais 25, 50. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 50 sobre 2. Como nós queremos o valor da hipotenusa, o que eu vou fazer é tirar essa potência do primeiro membro, transformando em uma raiz quadrada no segundo. AB vai ser igual a raiz quadrada de 50 sobre 4. Bom, a raiz quadrada de 50 não é exata, então você vai ter que fazer o processo de simplificação. Nós vamos encontrar 5 raiz quadrada de 2. Você vai fatorar o número e fazer todo esse processo. E a raiz quadrada de 4 é exata, é 2. Então, a nossa raiz quadrada vai ser 5 raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, nós vamos fazer o processo que ele pediu. Vamos calcular o seno do ângulo A. Vai ser o comprimento BC, que vale 5 sobre 2, sobre o comprimento AB, que é a hipotenusa, porque o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você tem duas raízes dividido. Eu vou repetir a primeira raiz, 5 sobre 2, e nós vamos inverter a segunda raiz e vamos multiplicar. Então, vai ser vezes 2 sobre 5 raiz de 2. Que é igual, você pode cancelar se tiver no numerador e no denominador. Porque ao dividir 5 por 5, você encontra 1, e ao dividir 2 por 2, você também encontra 1. Sobrou apenas 1 no numerador e raiz quadrada de 2 no denominador. Então, ficaremos com seno de A é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Lembra que o denominador não pode ficar a raiz quadrada não pode ficar no denominador? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes 1 é raiz quadrada de 2. 1 é neutro na multiplicação. Qualquer coisa multiplicada por 1 é a própria coisa. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, os 2 estão dentro da raiz, eu posso multiplicar. 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Assim como aconteceu quando você multiplica a raiz quadrada de 29 por raiz quadrada de 29. Então, o seno de A é raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui você já afirma que o seno de A é igual ao cosseno de B, raiz quadrada de 2 sobre 2. Não precisa fazer esse cálculo novamente. Agora, nós precisamos calcular o seno do B. O seno do B vai ser AB sobre AC sobre AB, que vai ser raiz quadrada 5 sobre 2, dividido por 5 raiz quadrada de 2. Bom, observe que nós chegamos na mesma coisa que nós tínhamos lá quando calculamos o seno do A. A mesma fração, 5 sobre 2, dividido por 5 raiz quadrada de 2 sobre 2. Eu preciso continuar o cálculo? Não, eu vou chegar na mesma resposta, porque é a mesma fração. Então, o que eu afirmo? Eu afirmo que o seno de A é igual ao cosseno de B, que é igual ao seno de B, que é igual ao cosseno de A. Tudo é raiz quadrada de 2 sobre 2. Porque todo mundo aqui é igual.
Porque os comprimentos dos catetos são iguais. Vocês vão ver que o comprimento do cateto é 5/2 dos dois catetos. Então, não vai haver modificações quando você fizer o cálculo. Concluímos, assim, o exercício 13. Nosso próximo exercício é o número 14. O exercício 14, ele diz: construa um triângulo retângulo isósceles de lados congruentes medindo 2 centímetros. 2. E calcule o seno e cosseno dos ângulos agudos. Bom, o primeiro passo que eu fiz foi desenhar esse triângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus e ele é isósceles. Isósceles quer dizer que os dois lados dele, entre 90 graus, vai ser 2. Então, 2 e 2. E o lado de frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, o lado oposto, vai ser um valor que nós não sabemos. Observe que esse valor que nós não sabemos, ele é a hipotenusa. Se você tem dois lados de um triângulo retângulo, você consegue determinar o terceiro lado através do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? É o valor que eu não sei, que eu chamei de x. Quem são os catetos? 2 e 2, porque o triângulo é isósceles. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4 mais 4 é 8. Bom, eu não quero x ao quadrado igual a 8. Eu quero só o valor de x. Então, como eu faço para tirar esse expoente 2 do x? Eu faço uma raiz quadrada no segundo membro. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 8. 8 não tem uma raiz quadrada exata. Então, eu vou fazer o processo de simplificação. Vou escrever o número 8, vou fazer um risco e nós vamos dividir ele pelos números primos. Como ele é um número par, então eu vou dividir ele pelo número 2, que é o único primo par. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou fazer o processo de simplificação. Eu vou juntar 2, número 2, vai ficar 2 ao quadrado. Como ainda sobrou 1, porque nós temos 3, 2, vezes 2. Esse 2, que tem o expoente 2, eu vou cancelar com a raiz, ele vai ficar fora da raiz. E o segundo 2, que não tem expoente, foi aquele 2 que sobrou, o terceiro, ele vai ficar dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 8 é o mesmo que 2 raiz quadrada de 2. Esse é o valor da hipotenusa. Ele pediu para você calcular o seno e o cosseno. Então, eu vou vir até aqui no desenho e vou determinar quem é o alfa e quem é o beta. Ângulo alfa e ângulo beta. Observe que aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no exercício anterior. Já que os catetos têm o mesmo valor, o seno, o cosseno de alfa e de beta vai ser o mesmo. Basta calcular um, que todos os outros vão ser iguais. Então, eu resolvi calcular o seno do alfa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu estou olhando para o alfa, cateto oposto é o 2, que está de frente a ele, e a hipotenusa é o valor que nós encontramos, 2 raiz de 2. Eu posso dividir 2 por 2. 2 dividido por 2 é 1. Os dois que estão fora da raiz. E ainda vai sobrar uma raiz quadrada de 2 no denominador. Então, seno de alfa vai ser 1 sobre raiz quadrada de 2. Como eu já sei que não pode ter uma raiz quadrada no denominador, o que eu vou fazer é multiplicar numerador e denominador por essa raiz. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes 1, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o seno de alfa é raiz quadrada de 2 sobre 2. Preciso calcular o cosseno do alfa? Não, porque eu sei que vai chegar na mesma resposta. Observa, cosseno do alfa. Eu vou olhar o alfa e vou utilizar a fórmula. É cateto adjacente, que vale 2, e a hipotenusa, que vale 2 raiz de 2. Então, cosseno de alfa, 2 sobre 2 raiz quadrada de 2.
não está igual ao seno do alfa, então eu preciso fazer todo o processo? Não. A resposta final vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. E é só fazer a afirmação agora. Seno do alfa é igual ao cosseno do alfa, que é igual ao seno de beta, que é igual ao cosseno de beta. Todos eles são iguais a raiz quadrada de 2 sobre 2. Pessoal, nessa aula nós corrigimos os exercícios 6 e iniciamos a correção dos exercícios 7. Na nossa próxima aula, nós vamos estar corrigindo os demais exercícios. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só procurar durante os plantões, das 7 da manhã até às 11, segunda, terça, quarta e sexta-feira.